Olá, galerinha, estamos aqui agora para estar trabalhando com o processional dentro daquilo que vai ser da turma de primeiro e segundo ano, dentro dos componentes matemática. Eu sou o professor George, pode chamar também professor Tio Gel. Vamos estar aqui com vocês para trabalharmos juntos sobre o sistema de numeração decimal. E uma coisa que é importante dentro desse sistema de numeração decimal, vamos também estar contando com o nosso amiguinho Chaminézinho, que vai estar nos ajudando também hoje na aula. Vai ser de bom. Então vamos lá, todo mundo junto, colaborando na nossa aula nesta feita, ok? Vamos lá. Estamos perguntando o que é algarismo? Dentro do sistema de numeração decimal, a gente observa, analisa, não é, esse sistema de numeração decimal, que dentro das características do sistema de numeração, a gente podemos trazer, analisar que esse sistema de numeração que é usado é um sistema decimal, pois contamos com um grupo de 10 e a palavra decimal tem origem justamente da palavra latina decem, que justamente significa 10. E esse sistema de numeração apresenta algumas características. Utiliza apenas os algarismos 0, olha aí, 1, 2, 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9, para representar qualquer quantidade. Então veja como é importante. Você só vai utilizar esses algarismos e vai representar todos e qualquer números dentro daquilo que você for colocar dentro da numeração, ok? E o que é algarismo, professor? Olha só, é o símbolo que usamos para expressar os números. Então, a forma pelo qual eu tenho que representar esse número é através dos algarismos. Então, se eu penso no número, eu tenho que colocar de forma ou a representação desse número através dos algarismos. Então, a gente observa justamente essa questão. Os algarismos mais comuns que usamos no nosso dia a dia, como nós falamos anteriormente, qual é? Olha só. Estamos trabalhando com o indo-arábico, que é justamente esse que está no nosso dia a dia, no nosso usual, dentro daquilo que é determinado na matemática. E nós falamos anteriormente que foi justamente o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e o 9. Não esqueça, não usa o 10. O 10 é justamente os algarismos que eu vou criar através desses que são a base do meu algarismo. Olha só, com eles formamos todos os outros números. Então temos aí o número 398, podemos formar também o número 27, podemos também formar o número 76, olha aí, podemos formar o número 5, simples, número 5, conhecemos, tranquilidade dentro do nosso dia a dia, 87 e o 4, não é? Então, todos esses são formados dentro daquilo que eu conheço como algarismo. Então, o algarismo ele vai me dar justamente esse suporte para estar trazendo todos os outros números para nós utilizarmos e usarmos no nosso dia a dia. Então, se eu quiser construir outros números de classes decimais maiores, né, como unidade de milhar, que vamos ver em outras aulas, nós também podemos utilizarmos. Mas, por enquanto, vamos estar utilizando até a classe de centena. Então, é muito importante nós observarmos isso dentro da construção que nós iremos fazer. Olha só. Observe os números. 9. Esse número 9, veja que a partir desse número eu construo do algarismo que é me dado, como nós falamos anteriormente, que eu tenho do 0 ao 9, eu posso construir outros números. Então aí, Chaminézinho, esse número 9, quando a gente está trabalhando com esse número 9, nós estamos criando e podemos também criar outros números através do 9, sim ou não? Chaminézinho está aqui para me ajudar, conhece tudo e sabe muito bem o que é que eu estou dizendo. Olha só. Estamos aqui agora com o algarismo 9. Então, o número 9 e o algarismo 9, pelo qual ele foi constituído, ele foi colocado. Então, nós podemos observar que possui apenas um algarismo. Então, tem o número 9, foi construído pelo algarismo 9 e ele possui apenas um algarismo. Até agora, tudo tranquilo, Chaminézinho? Podemos continuar? Então, vamos lá. Vamos mais adiante. Observe o número. Temos aqui o 46. 46 ele foi formado também pelo número e pelos algarismos que nós citamos anteriormente. Então, o algarismo 4 e o algarismo 6. E aí, Chaminézinho, quantos algarismos tem esse número? Muito bem. Chaminézinho está me ajudando aqui muito. Possui 2 algarismos. Então, dentro da construção que é mostrado desses números, o 46, eu construí, através dos algarismos, esse número que possui 2
algarismo. É muito importante nós estarmos sempre enfatizando. Nós vamos entrar daqui a pouco no nosso quadro de valor e lugar. Então isso é interessante quando a gente traz esse sentido, para que a gente, quando for colocar nas ordens e nas classes, a gente saber diferenciar o que é algarismo e o que é número. Algarismo, eu vou estar construindo os números através dele. Então eu preciso compreender que cada algarismo vai estar representando, vai estar dando condição na sua classe, vai estar representando tanto numa unidade de milhar, quanto na de centena, quanto na de dezena, quanto na de unidade. Então, fique tranquilo, a gente vai ver tudo isso mais lá para frente, mas você já tem que estar agora aptos, tudo certinho, para poder encaixar as ideias quando a gente for fazer todas essas colocações dentro do quadro de valor e lugar. Vamos mais adiante? Podemos ir, chaminézinho? Vamos lá. Observe os números 3, 6, 7. Veja que eu agora construo, através dos algarismos que nós citamos logo no início, o número 3, o número 6, o algarismo 3, 6 e o 7, e eu construo o número 367. Então veja só, dentro dos números básicos, aquele indo-arábico, não esqueça, são os números que nós estamos utilizando no nosso dia a dia. Então eu utilizo o algarismo 3, o algarismo 6 e o algarismo 7, e a partir daí eu construo esse número 367. E quantos algarismos tem, chaminézinho? Esse número? Muito bem. Chaminézinho aí nos ajudando, possui 3 algarismos. Então, é de grande importância quando nós conhecemos cada número, cada algarismo e as suas posições. Por quê? Quando a gente coloca, quando a gente altera, quando a gente muda cada posição do mesmo algarismo, ele vai ter um valor diferente. Olha só, observe. Então, quando eu mudo esse algarismo e coloco em um outro lugar, em uma outra ordem, em uma outra classe, ele vai trazer para mim uma outra representatividade, um outro valor decimal. Então, é importante a gente lembrar disso quando a gente colocar ele no quadro de valor e lugar. Vamos mais adiante. Podemos seguir, chaminézinho? Vamos lá. Classe das unidades simples. Então, vamos trabalhar em cima da classe das unidades simples, que é muito importante quando a gente vai estar trabalhando justamente nesse sentido. Olha só. O 0, o 1, 2, 3, 4, 5. Veja que nós não estamos falando de nenhum outro número diferente. Dentro daqueles algarismos indo-arábico, estamos ainda construindo todos esses números aqui. 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Então, primeiro eu identifico os algarismos. A partir da identificação dele, eu vou agora colocar em cada uma das classes ou de posicionamento dentro do quadro. Vamos mais adiante. Temos o 6, o 7, o 8 e o 9. Vamos mais adiante que a gente vai então, justamente trabalhar em cima dessa informação. Me acompanha, viu, chaminézinho? Quadro de valor e lugar. Nós temos aí justamente essa nomenclatura que traz aí o QVL, que significa quadro, valor e lugar. É muito importante quando a gente trabalha esse quadro, porque quem está chegando agora, justamente com esse conhecimento, quem está entrando, não é? Vocês que estão vindo de outras séries, vocês vão estar agora abraçando essa numeração decimal, e quando a gente coloca esse quadro, facilita muito, vai ajudar muito vocês dentro do desenrolar da matemática. E a matemática, ela não é difícil, ela é importante e ela facilita a nossa vida, o nosso dia a dia. Quando a gente aprende a matemática, quando ela está inserida dentro da gente, vocês vão ver como ela se torna nossa amiga no nosso dia a dia. Então vamos lá. Olha só. Quadro de valor e lugar. Temos aí a primeira ordem, que traz a unidade, que traz o espaço da unidade, onde nós vamos colocar esse número. Temos também a segunda ordem, que é justamente a dezena. E temos a terceira ordem, que é a centena. Mas a gente explica, professor, como é que eu vou compreender se dentro dos algarismos que são me apresentados, todos me disseram, é o 0, é o 1, é o 2, o 3, o 4. Primeiro, eu tenho que compreender o valor da numeração. Então, se eu compreendo o valor da numeração, se eu sei qual número que eu vou estar trabalhando, é a partir daí que eu vou colocar em seu lugar. E se a gente puder trazer, dentro daquilo que é mostrado, é como se fosse uma casa.
Nós entramos dentro da casa e eu agora vou receber os meus hóspedes. E esses hóspedes eu tenho que colocar em cada quarto. Então, dependendo dos hóspedes que eu vou receber na minha casa, eu vou colocar e dar prioridade em cada quarto. Então, vamos imaginar, se chega alguém de importância, eu vou colocar dentro da minha casa, qual quarto eu vou botar, qual o valor que aquela pessoa tem e o quarto que eu vou colocar. A gente agora vai fazer a mesma forma. Dependendo do número que é apresentado, a gente vai colocar ela no seu devido lugar, onde ela merece o valor que ela se coloca. Vamos lá? Olha só. Temos o número 9, o algarismo 9. Então, quando você vê em cima o número 9, está representando justamente o número. Temos agora o outro 9, que vai estar sendo representado o algarismo. Então, eu tenho o algarismo 9 e tenho o número 9. Se eu não tenho outras classes decimais, então para mim ela só vai caber dentro da minha casa, podemos dizer assim, né? Me ajude, viu, Chaminézinho? Quando for para sua casa, me coloque no lugar onde eu tenho um valor alto, porque eu gosto de luxo, eu gosto das coisas boas. Então, quando eu for para sua casa, eu quero num quarto onde o valor seja muito mais caro. Então, vamos lá. O número 9, justamente esse algarismo, vai estar em que classe? Chaminézinho, qual seria? Será que você se arriscaria a dizer? Eu vou colocar na primeira ordem, segunda ordem ou terceira ordem? E aí? Vamos ver onde é que ele vai ser colocado? Olha aí, na primeira ordem. Por quê? Porque ele está sozinho, ele está isolado. Então, se ele não tem outro valor a agregá-lo, então ele ocupa a ordem das unidades. Então, ele está justamente no lugar certo, perfeitamente obedecendo o seu valor. Ok? Vamos mais adiante. Número 46. Então, ele agora apresentado 46, eu tenho ele como número. Então, ele como número, ele tem a representatividade dos dois algarismos, 4 e 6. Então, se ele tem essa representatividade dos dois números 4 e 6, o número é 46. Então, vamos observar o quê? Que eles já vão ocupar um outro quarto, um outro espaço dentro da casa. Olha só, Chaminézinho, tá vendo? Então, a gente já vai colocar ele em outro quarto para colocar ele no seu devido valor. Olha só. Estamos aí. Na primeira ordem, colocamos o número 6, o algarismo 6, que vai estar representando aí 6 unidades. E vamos colocar o algarismo 4 na segunda ordem, que é a casa da dezena. Que no caso aí, como eu coloco 4, essa representatividade me mostra de que ele tem 4 dezenas e 40 unidades. Veja mesmo. Cada um no seu valor. Então é importante nós lembrarmos isso. Então, se eu coloco na unidade 6 o algarismo 6, o valor que ele tem é de 6 unidades. Se eu coloco o 4 na segunda ordem, na casa das dezenas, o valor que ele vai representar para mim é de quê? De 4 dezenas, ou 40 unidades. Vamos mais adiante, olha só. Número 365. Então, se eu tenho o número 365, eu tenho os algarismos 3, 6 e 7. Olha só, enquanto eles são algarismo, ele ainda não tem o valor representado, ele não tem ainda o valor definido. Mas a partir do momento que ele aparece como número, ele agora tem um valor definido. Olha só, Chaminézinho, se eu fosse colocar esses meus 3 parentes dentro da minha casa, como seria? Vamos ver quais os cômodos nós iríamos colocar? Olha aí. Primeiro, na unidade, colocaríamos o algarismo 7, que está representando 7 unidades. O 6 vai estar representando 6 dezenas, ou 60 unidades. Então, veja que ela está aí no lugar certo, ocupando o seu espaço. Então, é importante a gente não mudar ele de cômodo, porque ele só cabe aí, tá joia? E temos o 3, o algarismo número 3. Então, se eu tenho o número 3, o que é que ele vai... Em que parte da casa, em que quarto eu vou colocar esse 3? Olha aí, ele só cabe na casinha, no espaçozinho, no quarto da centena, a terceira ordem. Observaram que agora a gente já entrou na terceira ordem, já chegamos na centena. Veja que coisa boa. Então, quanto maior a quantidade de algarismo, maior vai ser o meu valor numérico com relação a esse número. Então, agora eu tenho 367. Eu tenho
3 centenas, que é justamente que eu posso também colocar ele como 300 unidades, não é? É importante a gente colocar isso, e ou 30 dezenas. Então, mas ele agora está ocupando a casa da centena. Então, a gente tem que trazer eles e colocar no seu devido lugar. 3 centenas. Então, estamos aí com a primeira ordem, número 7, a segunda ordem de dezenas, o número 6, e na terceira ordem de centenas, temos o número 3. Então, é importante nós observarmos isso e darmos prosseguimento a esse momento. Ok? Vamos lá. Olha só, vamos para o desafio de carnaval. Você gosta de desafio, Chaminézinho? Temos um desafio para vocês, e não só para vocês, mas a galerinha que está em casa também vai entrar nesse desafio. Um desafio muito importante que vai também somar o nosso conhecimento. Vamos lá? Olha só, quantos dias tem uma semana? Chaminézinho, quantos dias tem uma semana? Se a gente for analisar direitinho, né? A semana do carnaval vem aí e a gente observa como é que vai ser. Quantas semanas... Quantos dias tem uma semana? Você em casa está com dificuldade? Imagine só. Vamos contar comigo. A semana não começa na segunda, ela começa no domingo. Então, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e o sábado. E aí, deu para contar nos dedinhos? Quantas semanas, ou melhor, quantos dias nós temos em uma semana? Olha só, temos... o algarismo 7, que representa justamente o quê? A quantidade de dias que temos na semana. Olha que coisa boa. Nós temos esses dias para estarmos trabalhando, estudando, né? Fazendo a nossa feira, ajudando dentro dos afazeres dentro de casa. Então temos 7 dias durante a semana para a gente usufruir. Mas em que lugar eu vou colocar esses 7 dias da semana? Se ele está ali representado pelo algarismo 7. Olha em que ordem eu vou colocar o número 7 na casinha, no meu cômodo, Chaminézinho, lá na minha casinha da unidade. Então, se está na casinha da unidade, é porque está bem. Então, 7 dias da semana representa a unidade. Vamos mais adiante? Quantos dias tem esse mês do carnaval? Olha só. E aí, a gente sabe que tem mês que tem mais dias e tem mês que tem menos. Olha aí, temos que observar. Mas, no dia, o mês específico do carnaval, que é qual dia? É o fevereiro, não é isso? Então, dentro do mês de fevereiro, esse que é reservado esse ano, o carnaval ficou para o mês de fevereiro. Quantos dias tem o mês do carnaval? Olha só. Se eu for colocar aqui, olha a quantidade, 28 dias. Então, eu tenho o número, o algarismo 2 e o algarismo 8, e tenho também o número o quê? 28. Então isso me dá justamente a entender de que eu preciso colocar ele dentro do cômodo da casa. Então vamos colocar esse número 28 dentro dos cômodos da nossa casa? Vamos lá, Chaminézinho. Olha aí, ó. 8 eu coloco, o algarismo 8 eu coloco na primeira ordem, que é a unidade, e o número 2 na segunda ordem, que é justamente o de dezena. Então, se eu coloco ele, número 28, em cada casa, em cada cômodo, né, Chaminézinho? A gente tem que observar isso, né? Se cada um está no seu quarto, todo mundo tem que ocupar o seu quarto de forma plena. Então, número 8, 8 unidades, número 2, na unidade de dezena, na ordem das dezenas. Então, temos o número 28 colocado no seu devido lugar. Tá joia? Então, vamos mais adiante. Quantos dias tem o ano? Ficou bom. Quantos dias tem um ano? Aí agora a gente vai entender. Vamos colocar 365 dias. Então, se eu tenho esses dias dentro da minha localização, o que é que eu coloco? O 5 na casa ou na ordem das unidades, coloco o meu 5. Na segunda ordem, as das dezenas, eu boto 6 dezenas, e o número 3, o algarismo 3, eu coloco na terceira ordem das centenas. Então, temos agora as 3 classes definidas. Então, olha aí, ó, na primeira ordem o 5, na segunda ordem o 6, na terceira ordem o 3. Então, nós temos o número 365 em cada cômodo da nossa casa, né, no nosso quadro de valor e lugar. Vamos mais. Completando o nosso quadro, nós temos,
Olha aí, ó, tudo definido. Dentro dos dias da semana, nós temos o algarismo 7, que ocupa a unidade, a primeira ordem de unidade. Nos dias de fevereiro, nós temos 28 dias, que justamente ocupa a primeira ordem da unidade, que é o 8, e a segunda ordem das dezenas, que é o 2. E temos os dias do ano, que estão ali representados. Na primeira ordem das unidades, o 5. Na segunda ordem das dezenas, o 6. E na terceira ordem, estamos aí com o da centena, o número 3. Então, estamos bem, estamos trabalhando direitinho e vamos estar concluindo. Parabéns! Concluímos mais uma aula. Você está de parabéns. Chaminézinho está de parabéns. Todos vocês que estão nos acompanhando, vocês estão de parabéns, ok? Para a nossa reflexão, nós deixamos aqui uma frase de Leandro Carnal que diz assim: felicidade é conservar energias para coisas que valem apenas, ok? Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.